Olá, eu quero te cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Glórias por isso. Amados, hoje eu quero falar com você que tem um desejo no coração de fazer a obra de Deus. Você que sente no coração aquele fervor, aquela alegria, aquela vontade, aquela determinação de buscar, de querer fazer, de crescer no ministério, de até mesmo ser um pastor, de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus. É para você essa palavra hoje. Se você sente isso, preste atenção nessa palavra, porque vai fortalecer a tua fé. Eu quero começar a falar sobre Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. Até aqui. Eu quero usar justamente esse texto. Eu sei as tuas obras. Eu vou tirar do contexto porque eu não vou falar sobre a carta. Eu vou falar sobre o sentido da palavra eu sei as tuas obras. Todo missionário, toda pessoa que realmente tem no coração fazer a obra de Deus, ele tem que ter esse entendimento que quem conhece as nossas obras é Deus. Muitas vezes você está preparado, querendo, sonhando com querer fazer a obra crescer e fazer evangelismo e sonha com coisas e você começa a pensar e começa a perceber que o teu pastor talvez não te enxerga, que as pessoas, os teus líderes não te veem, não veem o teu trabalho, não enxergam, e você começa talvez até se diminuir, dizendo, mas ninguém me enxerga, ninguém me vê, e esse sentimento que passa, não adianta dizer que não, porque passa mesmo. Esse sentimento nós temos que cobri-lo com esse entendimento. Deus disse, eu sei as tuas obras. É Ele quem sabe. É Ele quem conhece o nosso coração, a nossa vontade, o nosso entendimento. É Ele quem busca dentro de cada um de nós o melhor para o reino dEle, para a vontade dEle. Esse é o entendimento. Está dando para compreender, meus amados? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais, porque eu quero te mostrar um exemplo de uma pessoa. Em Atos 6, quando são instituídos os diáconos, os apóstolos, eles estavam assoberbados de trabalho, então eles instituíram 12 diáconos. Dentre esses 12 existia um chamado Filipe. Eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre esse Filipe. Filipe a Bíblia relata que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Logo depois, quando eles foram instituídos diáconos, Estevão, ele foi martirizado, ele foi morto. E depois da morte de Estevão, o que aconteceu? O evangelho, ele se abriu, ele cresceu. Filipe, ele foi direcionado pelo Espírito para Samaria. E lá ele começou um trabalho. Ele começou a pregação do evangelho em Samaria. E ele em Samaria, a Bíblia relata que ele, conforme ele estava trabalhando, conforme ele crescia, conforme o Espírito Santo enchia, e ele cheio do Espírito, né? Aconteciam milagres, acontecia tudo ali, ele expulsava demônios e a igreja cresceu. A igreja de Samaria cresceu. Olha só que coisa interessante que Deus prepara. Ele estava onde? Ele era o quê? Ele era um diácono. Ele foi mandado para onde? Pelo Espírito de Deus, iniciar um trabalho em Samaria. Quando ele inicia o trabalho em Samaria, que o trabalho começa a crescer, que o trabalho começa a se expandir, que as pessoas começam a olhar, olha, Samaria tem uma baita de uma igreja lá, que coisa linda. Aí o que acontece? Os apóstolos, eles mandam então Pedro e João para Samaria. Porque eles entenderam talvez ali que o próprio Filipe não teria, como ele era um diácono, condições de fazer a igreja crescer mais. Aí o que aconteceu? Pedro e João foram a Samaria e ali eles continuaram o trabalho de Filipe. E a Bíblia não conta aqui, mas automaticamente Filipe foi deixado de lado. Olha como é interessante o trabalho de Deus. É por isso que nós temos que aprender com os heróis da fé. Filipe poderia ter se desesperado, saído, abandonado, xingado, feito um monte de coisas. Não. Ele ficou firme ali. Ficou junto com os apóstolos para aprender. Porque chegou um momento em que o Espírito Santo chegou para ele e disse para ele assim, eu tenho um trabalho para ti. Vamos ver o que a Bíblia fala? Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto.
27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candene, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Olha que projeto lindo que o Senhor Deus preparou para Filipe. Ele estava em uma congregação grande, uma igreja grande, e foi levado ao deserto com um projeto específico para evangelizar uma pessoa. Os mistérios de Deus a gente não compreende. Tem coisas que nós só vamos conhecer lá na glória. Vamos para a história? Já conhecemos a história. O que aconteceu? Filipe começou a correr ao redor da carruagem, ele foi correndo ao redor, ao lado da carruagem. Aí ele pergunta pro eunuco, sabe aí o que você está lendo? Aí o eunuco diz, mas como é que eu vou saber se ninguém me ensina? Entra aqui, me ensina. Aí ele aproveitou, ele entrou e ele começou a pregar o evangelho para esse eunuco. Passado um tempo ele viu um rio, ele disse, o que me precisa para eu me batizar? O que precisa? Você crê realmente que Jesus Cristo é Filho de Deus? Creio, então vamos lá. Foi lá, batizou. E quando ele terminou de batizar, a Bíblia relata que o Espírito Santo de Deus pegou Filipe e trasladou, levou ele para uma outra cidade chamada Azoto, que era uma cidade antiga filisteia, que hoje é a cidade de Gaza. E lá ele começou um novo projeto. Lá ele continuou a evangelização. Se a gente ver o texto, vai ver que ele pregou em Gaza, ele foi descendo, até chegar em Cesareia. E o evangelho do Senhor Jesus foi crescendo. Amados, eu quis contar essa história bem rapidinha, para que você compreenda o que é realmente fazer a obra de Deus. O fazer a obra de Deus, quando a gente tem ela no coração mesmo, de fazer a obra de Deus, a gente não pode se preocupar com as pessoas, com o que vão falar, ou quem está me enxergando, quem não está. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece as tuas obras. Deus conhece o desejo do teu coração de fazer a obra de Deus. Faça a obra. Muitas vezes a gente sonha em coisas grandes, em pregar para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, sendo que o que Deus tem para nós é talvez evangelizar os vizinhos ao lado da nossa casa, pessoas humildes, pessoas ricas, não importa. Uma pessoa, uma criança, um jovem, um adulto, um perdido. Deus tem os projetos dele. Talvez para uma pessoa que você evangeliza, que você prega ali, essa pessoa ela vai crescer no ministério tamanho que através dele você vai ser abençoado. Nós temos que entender os mistérios, aceitar os mistérios de Deus. Tá dando para entender, meus amados? Esse é o conceito que eu quero deixar para você. Fique firme, busque conhecimento e não se preocupe com os homens. Se preocupe com o que você tem apresentado para Deus. O que você tem apresentado para Deus? Esse é o conceito do coração. Eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, essas vidas que estão ouvindo agora, Senhor, este vídeo, Pai. Essa palavra, Senhor, ela entra em nossos corações para que a gente compreenda o verdadeiro sentido, Senhor, de fazer a Tua obra, de compreender os Teus mistérios e aceitá-los, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, usa-nos para a Tua glória. Eu apresento a Ti essas vidas, ó Deus, que estão com o coração aberto para receber, Pai, do Teu Espírito, Pai, o poder. O poder, Senhor, para fazer milagres, ó Deus. O poder, Senhor, para que em Teu nome eles possam expulsar demônios. Para que em Teu nome, Senhor, as pessoas possam ser tocadas e transformadas. E o Teu Evangelho, que é um Evangelho simples, puro, Senhor, ele cresça, Pai. Eu os abençoo para a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Você que está iniciando hoje o nosso curso no Ivelate, eu quero te desejar sucesso ministerial. Continue, busque conhecimento. Busque conhecimento. Você vai ter aqui toda a assessoria que você puder, o que você quiser em termos de conhecimento, você vai ter disponível gratuitamente aqui no Ivelate. Deus te abençoe. Fique firme em nome de Jesus.